Vamos voltar para a categoria, pessoal, novamente de mistério, com aquele suspense e aquele drama. Dessa vez a nossa discussão será sobre uma mulher que foi encontrada e levada às pressas para o hospital. E algo diz para a enfermeira que aquela mulher acabou sofrendo um atentado de assassinato. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse mistério, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Paralisia é um filme original da Netflix que lançou este ano e vai nos levar a acompanhar duas personagens, Catherine e Lina. Catherine é já nos apresentada, vamos dizer assim, no começo da história, pois nós encontramos, ou melhor, nós entendemos que a personagem acabou sofrendo algum tipo de acidente e estava no hospital. E a gente começa a acompanhar a história justamente desse modo, quando a enfermeira está lá conversando com ela, como ela não tinha condições de falar, e seguindo um quadro. Cada letra ela deveria piscar para dizer o que era aquela situação. E a gente é muito pego já de surpresa no começo do filme, gente, porque ela vai falando as letras e de repente a enfermeira percebe que Catherine estava dizendo que alguém tentou matá-la. E a partir daí, gente, que a nossa história vai se desenvolver. Porém, como eu disse, existe mais uma personagem, a Lina. A Lina, vamos assim dizer, gente, é como se fosse a afilhada da Catherine e que está ligada toda a essa nossa situação da personagem. Mas calma, gente, que a gente vai devagarinho para poder desenrolar todo esse mistério. Como eu disse para vocês, a história começou justamente com aquela questão. Catherine está sinalizando, vamos assim dizer, por sinais, ou melhor, piscando, que alguém havia tentado matá-la. Então a gente volta na história e começa a acompanhar a história dela. Ela conta que ela acaba se casando com um homem extremamente rico e que daí ela tem uma afilhada, justamente porque a melhor amiga dela tinha uma filha, acabou morrendo, ela era muito ligada à menina e criou a menina como se fosse sua filha. E daí ela tinha um enteado. O enteado, ele tinha problemas de saúde e o que mais incomodou ela era o fato de que, quando seu marido faleceu, o dinheiro ficou tudo para o enteado. Ela não teria direito a nada. Então era uma coisa que a gente acompanha o personagem dela sobre essa questão. Ela questionando, ela reclamando sobre o fato de que ela não tinha direito nenhum sobre aquela herança. E ela teria de tomar conta do enteado ainda, justamente porque era o único jeito de continuar desfrutando daquela vida perfeita e maravilhosa. Um outro ponto que a gente começa a entender também na história é que Catherine era uma ex-atriz. Então ela ficou algum tempo, anos, sem voltar a trabalhar, justamente por também aquela questão de ter se casado com esse homem rico e daí ter que começar a se dedicar a dar atenção ao enteado. Então a gente entende isso no filme. E daí, isso é uma linha de tempo, vamos dizer assim, passada. Nós estamos começando a conhecer o personagem dela. E daí voltamos novamente para o presente, o momento em que ela está no hospital, e então começamos a acompanhar a outra personagem, Lina, que seria a afilhada dela. Antes que vocês me questionem, gente, não diz exatamente que é afilhada dela, tá? Mas é só mais uma ideia de o que a Lina seria. Porque assim, quando ela surge, a enfermeira quer poder entender, conhecer um pouco melhor sobre a Lina. Mas a gente não volta muito para uma linha presente, vamos assim dizer, da história. Nós voltamos para um momento em que a Catherine ainda está desacordada, ela não tem reação, ela não reage a nada. E a enfermeira quer tentar entender o que aconteceu
aconteceu, quem realmente é a Catherine. E a Lina é a única que poderia dizer isso. Então a gente começa a entender a história dessa maneira. A Lina vai contando quem era a Catherine, o que era a vida dela com a Catherine e com o próprio enteado dela. E a gente vai começando a construir um mundo nessa história, construir uma história para poder entender o raciocínio do que levou a Catherine a acabar no hospital. Um dos primeiros momentos é aquela explicação do que a Catherine viveu com o falecido marido, até o momento em que a Lina começa a dizer que quem cuidava mais do enteado da Catherine era a própria Lina. Ela era o apoio dele, ela era o pilar de sustento dele. Então, assim, ela sempre fazia de tudo, nós entendemos isso no filme, para cuidar desse jovem, desse menino, que acho que é Jake, o nome dele, desculpa se eu falei errado o nome do personagem, para que a Catherine pudesse ter uma vida perfeita. Então a gente começa a entender que a Lina sempre faz de tudo para que pudesse melhorar a vida da Catherine, vamos assim dizer. Até o momento em que ela conta para a enfermeira que ela se preocupava tanto com o Jake que ela acabou fazendo uma promessa de que ficaria ao lado dele. E nesse final realmente aconteceu isso. Foi o que a enfermeira pergunta: como a Lina acabou se tornando nora da Catherine. E ela conta justamente isso, porque ela cuidou a vida inteira do menino, do Jake, e acabou os dois se envolvendo e os dois acabaram casando. Então é interessante, nós estamos construindo uma história e uma base para levar ao entendimento do que estava acontecendo. E quanto mais a gente acompanha a história que a Lina vai contando, nós entendemos que o personagem dela era uma personagem, vamos dizer assim, fria e calculista, o melhor jeito de se dizer. E que a única pessoa que ela realmente tinha um contato maior era com o médico da família. Então, a todo momento ela conversava com ele e contava toda a situação que vivia tanto com o Jake quanto com a Catherine. Porque a gente também entende nesse filme que a Lina é o ponto central dessa história, gente. Tanto a Catherine quanto o Jake querem a atenção dela. E é justamente isso que causa uma intriga ainda maior entre os dois. Porque o personagem dela é o foco, nós entendemos, e os dois querem ganhar a atenção dela. Mas ela é um personagem muitas vezes frio e calculista. E quanto mais a gente vai acompanhando o desenvolvimento da história, nós vemos e chegamos à conclusão que as pessoas nem sempre são o que parecem ser. Gente, Paralisia não é um filme que eu possa contar muita coisa sobre ele, porque ele em si, como um outro filme que eu já falei pra vocês, é um grande spoiler. Então, assim, nós temos esse enredo em que gira em torno dele já no começo da história, que algo aconteceu com uma das personagens. O que está por trás disso, nós vamos entender construindo a história junto com a Lina. Então é interessante esse modo como a história vai se desenrolando, porque nós vemos a história no ponto de vista somente da Lina. Porém, de algum modo, a gente entende o ponto de vista da Catherine, ou melhor, mais pro final nós entendemos o ponto de vista dela, porém ainda entendemos que é um personagem também muito egocêntrico. Esse é um filme que vai girar muito em torno, gente, aquela questão de suspense, mistério, dá aquele toquezinho de drama, mas que faz uma questão de o que será que tá por trás disso? É um filme que vai girar também muito aquela questão de traição, mentiras e trapaças, o que tudo se envolve aquela família. A ideia é que não é um filme eletrizante, eu posso dizer isso, pessoal, mas é interessante por dar aquele gostinho de quero mais, de meu Deus, o que aconteceu com a personagem, o que realmente a Lina tem em mente sobre tudo aquilo, sobre a questão da Catherine. Então, se você é meio que fã dessa questão de suspense e mistério, dá uma chance. Como eu disse, não é um grande filme de mistério, meio que você já tem uma ideia de quem é o verdadeiro culpado, mas que vale aquela ideia de por que esse culpado chegou a esse ponto. É o que eu posso dizer, gente. É um filme para dar aquele
quê de vamos já deduzir quem é o assassino, quem é o culpado, mas por que ele chegou lá? Minha nota para Paralisia de 0 a 5 seria, vamos dizer, eu acho que um 3,5. Porque o que vale é realmente a construção que nós temos junto com a personagem, da base da história, e aquele suspensezinho de por que ele chegou a isso. Porque de resto eu acho que ficou muito óbvio. Nesse sentido, você entende o óbvio, já fica muito claro, até mesmo no próprio trailer você entende por causa disso. Porém, gente, vale a pena dar uma chance sim para Paralisia. Então, se vocês estão procurando alguma ideia para um filme de final de semana, dá uma chance, dá uma olhada na Netflix, como é um original deles, e dá uma chance porque talvez vocês gostem meio que desse suspense e mistério que corre pelo começo ao fim do filme. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Paralisia, o que você achou? Qual é a sua opinião sobre todo esse desenrolar da história? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Por favor, uma coisa que eu peço pra vocês é que não revelem o final do filme, porque, como eu disse, o filme em si é um grande spoiler. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!